Aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Gênesis capítulo de número 1. Como o pastor João disse aqui, queridos, ele fez o convite para mim estar aqui, mas infelizmente eu já tinha uma agenda ali em Bonfim, e eu não sou, irmãos, de sair para pregar fora. Sou aquele pastor caseiro, gosto muito de ficar na minha congregação, na minha igreja. Mas quando ele fez o convite, infelizmente eu tinha uma agenda para estar ministrando num culto de família também, lá em Bonfim. Isso foi a razão por não ter estado aqui com os irmãos. E quando ele me chamou agora, dessa vez, hoje é Santa Ceia na igreja. Mas como nós temos 2 cultos, eu fui no culto da manhã, preparei os obreiros, e quando eu falei lá que eu não estaria no culto da noite, ele falou: pastor, mas o que é isso? 10 anos, o senhor nunca faltou num culto de ceia. Eu falei: se eu não for, irmãos, meu Deus do céu, eu nem vou dormir, eu tenho que atender essa agenda ali, porque é o pastor João, eu tenho que ir lá, meu Deus do céu, glória a Deus. Inclusive no final do culto, eu quero até fazer um combinado aqui. No final do culto, o pastor João me disse que termina, né? Eu posso entregar a palavra aqui lá para as meia-noite. Eu vou no final do culto, nosso culto lá termina às 8h30. E tem um momento lá, pastor João, onde a gente faz uma espécie de uma honra aos irmãos que trabalharam no mês, que levaram visitante. Então tem um momento lá de uma panhoca, que é símbolo de paz e prosperidade, que a gente faz lá na igreja. É um ato profético da gente lá. E eu tinha até designado os obreiros para estar fazendo, mas como é a última Santa Ceia do ano hoje, falei com minha esposa, falei: se o culto lá me liberasse 8 horas, eu ia ainda fazer pelo menos esse ato profético lá. E então eu quero pedir aos irmãos, no nome de Jesus, essa compreensão. Quando for 8 horas, eu vou estar descendo, para mim poder estar celebrando ali com a minha igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Irmão, Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26 ao 28, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea Ele os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Esse é o texto que o Senhor colocou no nosso coração para estar falando. Hoje é um dia muito importante aqui, por se tratar de culto da família. A família, irmãos, é o principal projeto dentro do plano de Deus. E eu quero pedir aos irmãos que se atenham mesmo à palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele quer liberar uma palavra de restauração, o Senhor quer liberar uma palavra de reconstrução para muitas pessoas aqui hoje, no nome do Santo Senhor Jesus. Na realidade, nós temos que ficar apercebidos, porque existem alguns momentos na ministração que Deus libera algumas chaves, aquela palavra que vai vir de encontro à sua necessidade. Então a gente tem que estar atento. Lembra de Ana, quando estava no templo orando o Senhor, e estava amargurada, uma situação muito complicada? A Bíblia fala que o sacerdote Eli, o sumo sacerdote, passou e viu ela e até confundiu ela, pensando que ela estava embriagada. E ele então ministrou uma palavra na vida daquela mulher, e aquela mulher recebeu a palavra, já mudou o semblante que estava caído, e por causa da palavra do sacerdote, ela já foi para casa celebrando a vitória. Eu quero dar esse conselho para a igreja. Todas as vezes que o sacerdote da casa estiver falando, no nome de Jesus, trate ali com muita propriedade, com muita atenção, porque pode ser o momento que Deus vai liberar uma palavra que vai resolver o seu problema, em várias áreas da sua vida. Talvez você está precisando de uma solução
lá na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, e o sacerdote libera a palavra, e você tem que possuir, você tem que pegar a palavra, você tem que quase que materializar essa palavra, trazer para si, e ir para casa com um semblante já mudado, dizendo assim: olha, Deus falou comigo hoje. Aleluia. Lá na igreja tem uma família, eles ficaram muito tempo lutando para ter filhos, gastaram horrores, mais de 40 mil reais, tentando ter filhos, e não conseguiam. E uma vez eu cheguei na casa, num churrasco, cheguei na casa deles, e ali a gente estava conversando, e no finalzinho, quando eu saí, eu disse assim: ano que vem, nesse mesmo dia, uma data como a de hoje, vai ter uma criança aqui nessa casa. Liberei essa palavra, a irmã Grazi pegou a palavra, guardou a palavra, e hoje eles têm lá a Sarinha, que é uma bênção de Deus. Então, igreja, nós temos que ficar apercebidos, porque Deus quer liberar a palavra dele para nós, e a palavra do Senhor, ela é suficiente. O Senhor Jesus, uma certa feita, provocado por um centurião, disse: eu vou até na tua casa. Ele falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, basta somente uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Que maravilha, aleluia. E Jesus então ministrou aquela palavra, e a partir daquele exato momento, o servo do centurião foi curado. Aleluia. Eu tenho certeza que nessa noite existem muitas pessoas aqui, algumas famílias que estão passando por algum problema, com certeza, mas eu tenho também convicções de que uma palavra liberada vai de encontro ao seu problema e vai saná-lo no nome santo do Senhor Jesus. O que nós temos que fazer para que isso aconteça? Olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, diz as Escrituras que toda ela é inspirada, proveitosa. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela resolve todos os nossos problemas. É necessário termos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Queridos, a igreja tem o dever de ser a zeladora, a guardadora, de ser o modelo padrão dos princípios divinos. A igreja do Senhor Jesus, ela tem o dever de ser guardadora, zeladora dos princípios divinos. Em várias áreas da sociedade, a Bíblia fala que Jesus nos colocou para a sociedade como a luz do mundo, como o sal da terra. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, se não acende uma candeia para colocá-la debaixo do cesto, ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. E aqui o Senhor deixa uma palavra: assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Veja bem que a igreja foi posta como um exemplo para dar certo. É um dever dar certo. Nós estamos debaixo de uma ordem que é dar certo. Quando a igreja não acredita, não crê nessa palavra e vive uma vida que não condiz com essa palavra, ela perde o sentido de ser igreja. É por isso que eu disse que a igreja tem o dever
de guardar a palavra, porque quem guarda a palavra vive uma vida que causa admiração na sociedade. Quem guarda a palavra vive uma vida que causa sede naqueles que vão estar observando. É por isso que o Senhor disse: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Não presta. Ou nós guardamos a palavra de ser igreja, de ser exemplo, ou então não prestaremos para nada, a não ser lançado fora. Olha, o Senhor nos manda viver uma vida aonde a sociedade vai ser iluminada por esse modo de vida. Que coisa sensacional! Não se acende uma candeia para colocar debaixo do cesto. Ou seja, quando Jesus te salvou, Ele mudou a sua vida, e Ele traz condições para que a sua vida dê certo. Satanás pode até ter um plano de fracassar o seu casamento, de fracassar a sua família. Ele tem esse plano, isso é papel dele, ele faz muito bem. Mas preste atenção, o Senhor nos resgatou, e depois desse resgate não é para ficar debaixo de um cesto, é para realmente estar em lugares aonde as pessoas vão ser bem-aventuradas ao estar do nosso lado, porque através de nossas vidas elas terão visão, elas vão entender que realmente Jesus é o único e suficiente Salvador. É glória! Porque eles buscam uma salvação em vários lugares, como diz o pastor João aqui há pouco. É no dinheiro, é nos prazeres, é no vício, é uma maneira deles buscar um refúgio. Mas quando eles veem um crente, que muitas das vezes não tem a condição financeira como a dele, mas ver um contentamento, uma satisfação, um prazer em viver, um brilho nos olhos, isso causa neles uma sede, e eles vão querer saber aonde você está bebendo dessa água. Aleluia. Então preste atenção, nós estamos debaixo de uma ordem, e muitas das vezes estar debaixo de uma ordem não é bom. Quando essa ordem, ela nos custa talvez um esforço físico, ela nos custa talvez um sentido de humilhação, alguma coisa nesse aspecto. Mas veja bem, aqui não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está nos dando uma ordem. E qual é essa ordem? Dar certo, ser uma bênção, de ser exemplo, de ser modelo, de ser sal, de ser luz. Eu já tomei uma decisão. Eu quero obedecer essa ordem. Eu quero realmente viver essa ordem. Aleluia. Irmãos, preste atenção. Deus sempre quis nos erguer, nos alçar o homem. Isso aconteceu com Adão. Em Abraão também a gente vê o Senhor alçando, destacando, aflorando ele, erguendo ele. Mas também aconteceu com a igreja. O Senhor realmente quer alçar a igreja. O Senhor quer colocar a igreja em lugar de destaque. Essa é a palavra de Deus hoje. Você precisa encontrar realmente esse dever de dar certo. O seu casamento tem que ser uma bênção. O seu relacionamento conjugal tem que ser uma bênção. O seu relacionamento com os seus filhos tem que ser uma bênção. Que ordem gostosa de cumpri-la, irmãos. Ser uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Aconteceu também com a igreja. Em Adão, irmãos, a gente vê Deus, dentro desse plano de criação, Deus criou todas as espécies de animais, toda a flora, Deus criou cada detalhe.
Deus criou tudo isso para que o homem pudesse explorar isso, para que o homem pudesse viver isso, desfrutar disso, para que o homem pudesse conhecer cada detalhe, para que o homem pudesse interagir, coisas que muitas das vezes nós não fazemos. Na realidade, depois da queda, o homem não consegue mais, de forma alguma, se conectar com a natureza. O homem não consegue se conectar, isso foi quebrado por causa do pecado. Deus sim, ainda ele continua sentindo o perfume de todas as rosas, de todas as plantas, por mais que elas estejam em um lugar totalmente inacessível, lá no centro da floresta amazônica, Deus está vendo cada detalhe, cores. E eu fico imaginando, por que ter cores? Por que ter um perfume tão agradável, se está inacessível? Mas está inacessível aos homens, por causa da queda. Mas Deus ainda continua recebendo louvores de toda a sua criação. Deus continua ouvindo cada cantar de pássaros, Deus continua enxergando cada tom de cores. Deus continua ainda sentindo o exalar do cheiro de aromas, de perfume suave, de plantas que estão em lugares totalmente inacessíveis. Mas Deus criou isso para que o homem pudesse se relacionar com isso. Deus criou tudo isso e deu ao homem esse dever que nós lemos aqui. Vocês têm que dominar a terra. Vocês têm que multiplicar-se, sujeitar. Vocês precisam se relacionar. Mas a queda veio. E dentro desse plano glorioso de Deus, o plano perfeito, na realidade, o plano de Deus contava até com a nossa ineficiência em guardarmos o padrão original do propósito de ser uma família que agrada a Deus, dentro do plano perfeito de Deus. Por isso que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Jesus é um plano de Deus. O plano perfeito, ele só é perfeito se contar com as imperfeições que acontecem no caminho, não é verdade? Tudo que você for fazer, se você fizer um plano e não criar uma condição A, B, C, até o D, às vezes, você pode ser surpreendido e tudo ir por água abaixo. Mas Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para dar certo, mas na sua presciência, Ele já sabia que o homem iria escolher outra coisa, e por isso, então, o plano de Deus é perfeito, porque quando o homem cai, Deus já tinha nele a provisão para restaurar o homem para si. E isso é maravilhoso, irmãos. Preste atenção, fomos chamados para dar certo. Deus quer alçar o homem. Ele fez isso com Adão, deu a Adão essa ordem: olha, sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai a terra, dominai a terra, se relacione com ela. Essa foi uma ordem que Deus deu a Adão. Mas a gente vê a queda do homem, e depois o Senhor, no seu plano, Ele chama Abraão, e através de Abraão, o Senhor estende aqui o seu plano, e Ele já alinha com Abraão, dizendo: sabe, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A condição é: seja tu uma bênção. Então a gente vê, irmãos, que o Senhor Deus não desiste do homem, e por isso Ele continua no seu plano para restaurar o homem. Mas é necessário todos nós entendermos que para sermos bem-aventurados, nós precisamos entender qual é o propósito de Deus em nossas vidas. O que eu acho interessante é que quando Deus criou o homem e o propósito da família, não existia nenhuma religião na terra, não existia igreja, não existia nada disso, mas existia um propósito, existia um jeito de ser família, existia uma maneira de ser família, e o propósito tem a ver com um projeto. A família é um projeto dentro do plano de Deus, e por ser um projeto, ele tem todas as suas dimensões, os seus limites. A maneira como ser família tinha que ser exatamente a maneira de Deus, e foi assim que Deus fez o homem e a mulher, com este propósito. Mas infelizmente o homem veio decair,
Decaindo, Deus levanta Abraão. Através de Abraão, o Senhor estende uma promessa de alcançar todas as famílias da terra. Mas alcançar para quê? O homem tem que ser alcançado para quê? É necessário entendermos, fomos alcançados para voltar para o propósito original. A gente não caiu ali, Deus não tinha um projeto ali. O homem viveu, caiu. Deus promete restabelecer, envia Cristo Jesus. Não tem nada a ver com religião. Jesus resgata o homem, Jesus resgata a família, e resgata a família para viver o propósito original. É possível sim, irmãos, sermos felizes em várias áreas da vida. O que precisa ser feito é voltar para o propósito de Deus. Para que Deus estabeleceu a família? As pessoas estão mudando o projeto de ser família hoje. Cada coisa terrível está acontecendo. Isso chega a ser até nojento. Na realidade, o diabo ele está sempre investindo, na desconstrução, na destruição desse projeto de vida. O diabo, desde a queda do Éden, o diabo está sempre se levantando para destruir o projeto, o propósito de ser família. Mas em Adão a gente vê o ideal de Deus para com a família e para com toda a sua criação. Em Gênesis 1:26, então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Aqui está o propósito de Deus, o projeto de Deus. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Veja bem, a nossa imagem, a nossa semelhança, isso aqui, irmãos, fala, o homem foi constituído de uma forma maravilhosa. Nós somos um ser material e imaterial, composto de corpo, alma, espírito, uma criatura racional, criativa e moral. Assim fomos criados à semelhança de Deus, e Deus deu essa criatura racional, criativa e moral. Deus comunicou sobre nós essas imagens, essa semelhança dele, para que pudéssemos exercer domínio. O que é domínio? Domínio é pertence. Fala de casa, de reino. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos homens. Em Gênesis 1:28, o Senhor diz: Deus os abençoou e lhes ordenou, é uma ordem de Deus: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Sejam férteis. O que é ser fértil? É ser farto, é ser fecundo, ser completo, ser produtivo, ser engenhoso, criativo, é ser propício. Ser fértil é ser propício, é ser receptível, é crer, é aceitar a ordem de Deus. Não tem como uma pessoa ser fértil se ela não recebe, se ela não crê naquilo que Deus está falando. É muito mais do que simplesmente sermos religiosos, é muito mais do que simplesmente pertencermos a uma igreja, é vivermos a promessa de Deus em todos os lugares que estiver a planta dos nossos pés. Ser sal da terra, ser luz do mundo, é fazer a diferença aonde você estiver. Você precisa ser o funcionário mais fértil daquela empresa. Você precisa ser a funcionária mais fecunda daquele lugar aonde você está trabalhando. Você precisa crer, você precisa acreditar. A terra precisa ser sujeitada por pessoas férteis, engenhosas, fecundas, pessoas que acreditam. Uma família está fadada ao fracasso quando o seu líder não acredita, quando ele não crê que ele pode ser o provedor da casa, que ele possa ser alguém que vai trazer segurança. Seja fértil, é uma ordem de Deus. Seja fecundo, aleluia.
Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E a segunda ordem dentro do versículo 28, multipliquem-se. O que é multiplicar? É aumentar, ser grande, é produzir muito, é repassar, é o ato de expandir. Aleluia. O que é interessante é que no conceito de multiplicação, é uma expansão sem uma ação direta sua. Uma pessoa que multiplica é aquela que está focada em fazer algo, que vai fazer algo, que vai fazer algo, a ponto de que quando ela não estiver mais presente, ela vai se fazer desnecessária. Jesus fez isso. Jesus multiplicou. Disse: olha, eu faço essas obras, mas vocês farão obras maiores do que essa. Vocês vão fazer obras muito maiores do que essa. E ele foi para o Pai, mas ele só foi para o Pai depois que ele multiplicou-se. Ele completou o que ele tinha para fazer dentro do conceito de multiplicação, sem mesmo ter passado pela cruz. Antes de Jesus passar pela cruz, ele orou ao Pai dando graça, porque ele havia concluído a obra que o Pai eu tinha dado para fazer. E que obra seria essa? Obra da multiplicação. Se você partir hoje para a eternidade, como fica o padrão moral e ético da sua casa? Os seus filhos já aprenderam o conceito do que ia ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quando a sua filha casar, você vai entregar no altar para o filho daquela outra família uma filha que sabe respeitar, que sabe honrar o marido. Multiplicar tem a ver com isso. Nós precisamos ser assim. E esse conceito de multiplicação pode aplicar para várias áreas da vida. Por exemplo, na sua empresa. Você tem uma empresa, as coisas só acontecem na sua empresa porque você está presente. Você é aquela pessoa centralizadora, tudo tem que estar debaixo dos seus olhos. Ei, no nome do Senhor Jesus, aprenda essa ordem, está no imperativo: multipliquem-se, sejam fecundos, sejam férteis. É uma ordem de Deus que você seja uma pessoa multiplicadora. É maravilha. Glória a Deus. Está aqui o pastor João, né? Pastora Tárcia. Se por acaso Deus levar eles lá para Maranhão, irmã? Maceió. Levar para eles para lá amanhã. Como é que fica a igreja Batista Hebron? Tem obreiros? Tem pessoas que vão estar aqui tornando a presença dele desnecessária? A saudade tem que ter sim, né? Saudade, mas não pode sentir falta. Ter saudade é uma coisa, sentir falta é outra, sabe? Ei, jovem, quando você casar, você precisa ter saudade dos seus pais. Você não pode ter falta. O negócio é com você agora. É com você agora. Daí para frente é contigo. Aleluia! Multipliquem-se. Creia, você precisa repassar adiante. Agora, dentro do versículo 28, dominem a terra, subjuguem a terra. O que é isso? Faça com que a terra se renda a você. Sujeite ela. Doma, tem a ver com domar, sabe? Olha que coisa interessante, irmão. Os sentidos do homem caído, não recuperado, é totalmente limitado. Ele não acredita que tudo é possível. Ele não acredita mais. Ele não acredita que ele vai ser um bom pai. Ele não acredita que vai ser uma boa esposa. Todas as pessoas estão vivendo assim, né? Uma vida desacreditada, não confia mais. Mas no nome santo do Senhor Jesus, aprenda isso. O Senhor te chamou para subjugar. Subjugar, irmãos, é justamente isso. É fazer com que, é dominar o lugar. Olha, irmãos, desde quando eu me converti, eu nunca entrei em um ambiente que eu não saísse dali como líder. E o que fazia com que isso acontecesse? É você dominar o ambiente. Mas você não domina o ambiente mandando, brigando com ninguém. Você domina o ambiente sendo simpático, sabe? Amando as pessoas, honrando as pessoas em sua volta. É assim que você domina o ambiente. O que é interessante é que o Evangelho de Cristo Jesus é diferente de todo o conceito que o mundo aí fora tem. Aí fora,
esse conceito, até mesmo um conceito grego, né? Que tem aquela ideia de que o líder é aquele que está acima das multidões. Jesus, quando ele veio ensinar os seus discípulos, ele foi contra essa cultura. Ele disse: olha, sabe quem de vocês vão ser o maior? Aquele que vai servir a todos. O menor vai ser o maior. Se você pegar essa visão, essa chave, Deus vai te fazer ser maior aonde você estiver. Você vai conseguir dominar os conflitos. Sabe, naquele momento ali de desentendimento no relacionamento do casal, seja o menor. Tudo bem, você está certo. Abra mão da sua razão para ser feliz. Tem muitas pessoas que querem ter razão em tudo e lhes falta a felicidade, porque não combina uma coisa com a outra. Abra mão da razão. Às vezes o oponente pensa que venceu, mas ele não venceu. Ele queria te matar, mas você se entregou. Jesus falou: se o teu inimigo te roubar a capa, dá nele um murro? Não, ofereça também a túnica. O cabra está querendo tirar a sua vida. O próximo passo é tirar a sua vida. Eu roubei, se ele reagir, vou fazer isso. Mas ao invés de reagir, você honra. Ele fica sem entender, dá um nó na cabeça dele, porque ele está preparado para o conflito. Mas nós não estamos. O nosso reino não é neste mundo. Não é assim que nós pensamos. Aqui nós abrimos mão da razão. E assim nós iremos dominar o ambiente. Quando faltar ali alguém na liderança daquele local onde você está, o seu chefe vai olhar e falar assim: ó, esse aqui não chega atrasado, esse aqui é exemplo, é homem, é pessoa séria, é uma pessoa que eu posso confiar. E por causa do seu testemunho, você vai galgar posições. Quando Jesus falou sobre ser sal da terra, ser sua luz do mundo, a gente tem a mania de religiosizar tudo. Pensa que é ser um pastor, é ser um pregador. Não, irmãos. É ser cabeça na sociedade. O Senhor está dizendo para a igreja: ocupem a terra, dominem a terra, sujeitai a terra. Vamos crescer, vamos entender que é possível sim multiplicar, é possível sim sermos fecundos. Mas o princípio nós temos que ser fértil. Fértil para quê? Para a palavra de Deus. Começar, se a gente não está pronto para receber a palavra de Deus, nós estamos prontos para receber, uma posição, para nada mais presta. Nós não prestamos para nada. Então nós temos que acordar para essa realidade. O Senhor quer que sejamos férteis. Veja bem, queridos, em Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 2, o Senhor chama Abraão, quando o Senhor está restabelecendo, dentro do plano dele, trazendo o homem para esse momento original, para o projeto original. Deus chama Abraão, e no capítulo 1, versículo 2, Senhor, eis que farei de ti um grande povo. Sabe, dentro da cabeça de Deus está assim, eu te abençoarei, eu vou engrandecer o teu nome, e serás tu uma bênção. Você vai ser uma bênção, seja tu uma bênção. Ali o Senhor já começa a resgatar algo que tem a ver com o sacerdócio. Foi ali que apareceu, o primeiro sacerdote Melquisedeque na vida de Abraão. O Senhor começa a resgatar ali o princípio de representação, de ser um modelo para o mundo, de ser um povo escolhido. O Senhor chama Abraão para ser justamente isso, para ser um povo escolhido, um povo separado, um modelo. A nação de Israel era para ser uma nação assim, para que todos pudessem olhar para Israel, e querer fazer parte daquela nação. Mas infelizmente todos nós sabemos, o que lhe aconteceu. Jesus quis abraçar Israel. Quando ele chegou, ele chorou, dizendo: Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar vocês, como uma galinha abraça seus pintinhos. Eu quis abraçar vocês, enviei vários profetas, mataram todos, e no final ainda mataram o Filho de Deus. Mas essa promessa feita a Abraão, ela tinha uma repercussão que abrangia muito mais além do que os hebreus, do que os filhos da carne de Abraão. Era algo que tinha a ver com a humanidade inteira. Aleluia. Foi por isso que ele explicou para Nicodemos, dizendo: olha, é necessário nascer da água e do Espírito. Depois ele vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos
inclusive o pessoal aqui do Chácara, do Tropical, regiões adjacentes, todos os homens da terra, todas as famílias da terra fossem benditas. Na realidade é uma palavra que se cumpre hoje. Nós estamos falando de Abraão, nós estamos falando de um livro judaico, nós estamos falando de uma fé judaica. Hoje nós carregamos o princípio judaico-cristão, coisa que para alguns é algo nojento, eles tentam nos destruir a todo momento. Então, irmãos, a gente vê que em Adão existe um plano de Deus, e Adão é introduzido nesse plano como um projeto de Deus. Mas o projeto de Deus, por causa do homem, veio decair-se. E Deus então, através desse plano que é perfeito, Deus resgata os homens através de Abraão. Então a gente vê que Adão é um projeto, Abraão é um plano de Deus. E a igreja é a condição para que o plano que Deus ofereceu a Abraão dê certo, para que o homem possa voltar a esse projeto de dominar, de conquistar, de ser bênção em todos os lugares da terra. Tem pessoas, pastora Tassa, que tem aquele síndrome do vira-lata, aquela pessoa que não acredita que é possível sim crescer. Irmãos, eu não estou dizendo que a igreja do Senhor Jesus tem que ter esse amor, essa obsessão, essa coisa terrível por dinheiro, por crescer, por ser bem-aventurado, mas é necessário entendermos que se há oportunidade de crescimento, a igreja do Senhor tem que se destacar, porque nós temos que carregar todos os adjetivos que fazem com que uma pessoa bem-aventurada possa aflorar no meio dos outros. Nós temos que crer nisso. Eu sei que esse conceito em alguns lugares é um tanto quanto complicado, mas mesmo assim acontece, porque a razão da felicidade, a verdadeira prosperidade, não é aquilo que a gente possui, mas é aquilo que somos. Foi por isso que quando Deus principiou a conversa com Abraão, Deus fala com Abraão: Abraão, seja você uma bênção, você tem que ser uma bênção. Esse dia eu estava com um gabinete com uma pessoa que era dono de um depósito, de material de construção, estava choroso, porque tinha perdido tudo, estava ali vivendo uma vida terrível, e quando ele começou a viver assim, me chamou para conversar. Talvez ele pensasse que eu ia dar uma palavra assim, que ia deixar de sair dali, todo animado. Eu falei: olha, você falhou com o plano de Deus, você falhou quando você entendeu que aquele depósito era seu. Ele nunca foi seu, ele sempre foi do Senhor. Deus confiou você aquele depósito, e você foi mau administrador. Você precisa se arrepender, você falhou. E aí ele pôde entender, porque ele estava triste com algo que não era dele. Ele tinha que entender o princípio: tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor. Somos mordomos, somos dispenseiros, somos zeladores, cuidadores, e estamos debaixo dessa ordem de fazer crescer as coisas, de multiplicá-las, de avançarmos. E essa síndrome do vira-lata, de que a igreja não pode prosperar. Falar de dinheiro é pecado. Não, não é pecado. Para com isso, no nome santo do Senhor Jesus. Jogue isso por terra, no nome de Jesus. É um princípio dentro de vários. Quando nós falamos de família, é um princípio de Deus que uma família prospere. É um princípio de Deus que você, homem, seja ali o provedor da sua casa, que não falte nada na sua casa. É um princípio de Deus. São várias áreas para atender as necessidades de uma família, mas uma família que entende esses princípios, ela está pronta para ser base para a sociedade. Uma família que se preocupa com o progresso, uma família que se preocupa em crescer, em melhorar, ela sempre vai entregar filhos que vão ser um progresso para a sociedade, filhos que vão ter uma visão realmente maravilhosa. Então, queridos, e para entendermos aqui, a igreja, ela é a única condição para que o homem possa realmente voltar a esse propósito, esse projeto original. Está escrito em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará
quero corrigi-los. Esse dará muito fruto. Glória, aleluia. Agora preste atenção, por que a igreja é a única condição? Porque Jesus finaliza esse versículo dizendo: pois sem mim nada podeis fazer. Você não pode prosperar sem Jesus. Se você prosperar sem Jesus, essa prosperidade vai te levar à loucura. Você não pode ter filhos sem Jesus. Se você tiver filhos sem Jesus, esses filhos vão te levar à loucura. Você não pode casar sem Jesus. Se você casar sem Jesus, essa esposa, esse marido vai ser um problema. Você não pode abrir uma empresa sem Jesus. Se você abrir uma empresa sem Jesus, ela vai te arrebentar. Aprenda isso. Sem mim nada podeis fazer. A igreja de Jesus, o Senhor Jesus, é a única condição para você dominar, para você multiplicar, para você ser fértil, para você ser fecundo. É a igreja. É glória. Aleluia. Jesus é a solução para todas as coisas, pastor João. Jesus é a única solução para todas as coisas. Ele reconstrói o homem. Em João capítulo 15, versículo 7 ao 8, está escrito assim: se vós permaneceres em mim e em minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que vocês desejarem e vos será feito. Olha aqui, irmãos, o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. Deus é glorificado quando você vai bem. Deus é glorificado quando seus filhos vão bem. Deus é glorificado quando o seu casamento é uma bênção. Porque veja bem, somos propriedades de Deus. Se somos propriedade de Deus, tudo nosso pertence a Deus. Aí quando a pessoa fala assim: mas casal bonito, que casal abençoado. Aí Deus olha do céu e fala: são meus filhos. Ah, lá é meu. Aí Deus fica todo cheio, sabe assim. Vamos aqui, né, conjecturar, igual o pai, né, quando vê um menino fazer um golaço lá. Cadê o rapaz, sabe jogar bola? Mais ou menos. Vamos imaginar. Como é que é o nome do cabra? Daniel. Já pensou, Daniel mata no peito e joga aquela bola lá na gaveta. O pastor João fica igual um pavão. Está entendendo, queridos? Assim é o Senhor. Quando você arrebenta nos seus negócios, quando você é uma bênção na administração da sua empresa, da sua casa, dos seus negócios, em todas as áreas da sua vida, quando você arrebenta em tudo, que as pessoas vão falar: rapaz, mas que homem abençoado. Deus fica assim. Está escrito em Provérbios: honra o Senhor com os teus bens. Honrar o Senhor com os teus bens não significa trazer os bens para a casa de Deus, não. Está dizendo assim: honre ao Senhor conquistando, honre ao Senhor possuindo, honre ao Senhor, sabe, multiplicando, avançando, sendo fértil. Honre ao Senhor com o seu patrimônio. É isso. Aí depois está escrito no mesmo versículo, né? Honre ao Senhor com os teus bens, com as tuas primícias. Aí já não é algo que está sobre a sua posse, é algo que saiu da sua posse e veio para o sacerdócio, para a igreja. Honre o Senhor com a primícia dos teus bens, para que o Senhor te abençoe. Vira uma tríade, vira um mecanismo de Deus, vira uma coisa sensacional. Veja bem: eu possuo, eu entrego, eu recebo. Vamos lá? Eu possuo, eu entrego, eu recebo. Eu possuo, eu entrego, eu recebo. Mas tem gente que quebra esse mecanismo. Eu possuo, é meu. É meu. Aí Deus falou assim: não entendeu, quebrou o mecanismo. Era para virar, sabe assim, um negócio maravilhoso. Era para virar algo estrondoso. Quanto mais eu entrego para Ele, mais Ele possui. E não joga fora o que eu entrego, porque Ele possui, Ele administra bem. E quanto mais Ele administra bem, mais Ele vai trazer. E quanto Ele mais vai trazer, eu vou entrar com Ele, eu vou, sabe, fazer com que a vida dele se torne realmente algo muito fértil, uma multiplicação. Que coisa sensacional, né, irmãos? Então preste atenção, você está debaixo de uma ordem hoje aqui. Deus está dizendo: honre ao Senhor com os teus bens, honre ao Senhor possuindo, honre ao Senhor crescendo, honre ao Senhor avançando, honre ao Senhor na faculdade, honre ao Senhor tendo um casamento maravilhoso, honre ao Senhor sendo um bom filho, honre ao Senhor sendo um bom empregado, honre ao Senhor sendo um bom patrão. Honre ao Senhor com os teus bens. Maravilha. E para fechar, olha aqui, irmãos, Deus reconstrói o homem
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos em abundância. Ele reconstrói famílias. Deus reconstrói famílias. Por isso a igreja é a única condição para que o homem possa voltar para o projeto original. Deus reconstrói famílias. Ele encontrou a samaritana, uma mulher que só vivia pedindo, uma mulher que era necessitada. Sabe, ela ficava assim, uma situação tão complicada, não conseguia parar num casamento. Largava, arrumava outro, largava, arrumava outro. Era uma vida assim de vergonha. Jesus encontrou com ela e falou assim: olha, me dá água para beber. Ela ficou sem entender aquilo, mas estava ali um projeto, irmãos, glorioso. Era a única condição daquela mulher voltar a ser uma bênção. Eu sei que no final Jesus fecha aquele diálogo dizendo assim: olha, sabe de uma coisa? Se você soubesse quem é que te pede água, você que me pediria água, e eu daria para você água viva. Senhor, me dá dessa água. Tentou debochar do Senhor Jesus. Jesus falou: tudo bem, eu vou te dar, mas vai na sua casa chamar seu marido. Aí ela ficou assim: Senhor, eu não tenho marido. Você disseste bem, né? Porque você já teve 5, o que você tem agora não é seu. Foi casada, separada, sabe, olha, 5 vezes. E agora está vivendo aí, né, um ajuntamento. E a partir daquele momento, a Bíblia nos afirma que o Senhor Jesus disse a ela: ó, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Então, irmãos, preste atenção. A igreja é a única condição de fazer com que o perdido pecador possa ser um rio de águas vivas, possa realmente dar certo. Sabe aquela pessoa que a sociedade olha e fala assim: não tem jeito, isso aí é caixão, isso não presta, essa mulher aqui, ó, você não vai ser feliz, não vai ser boa esposa. Ah, esse homem aqui, ó, ele é um galinha, ele não serve para poder honrar uma mulher. Sabe esse tipo de pessoa? Pois é, Jesus está dizendo: olha, se você beber da água que ele tem, rios de águas vivas vão fluir do seu ventre. Você vai ser um tempero tão maravilhoso que as pessoas vão ter sede de ser ministrada por você. Olha que coisa sensacional, irmãos. Ele reconstrói o homem, ele reconstrói a família, ele reconstrói o homem até para a natureza, pastor João. Isso é uma promessa bíblica. Preste atenção, irmão. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 22. A própria natureza criada aguarda. A própria natureza criada aguarda. Convive no anseio. Você imagina a natureza com anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, que você entenda quem você é. Que você volte para Deus, que você saiba realmente o propósito de você ter sido criado. A natureza está esperando com expectativa a revelação dos filhos de Deus. O versículo de número 20: porque a criação foi sujeitada, submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. A criação ficou assim, sabe, sujeitada à inutilidade. Alguns filhos das trevas subjugam a natureza, subjugam a criação e tiram coisas assim, realmente são muito boas, mas no meio das coisas boas, pende-se para o mal e se torna veneno para o próprio ser humano. Por exemplo, você vê a energia nuclear, uma coisa sensacional para a medicina, mas infelizmente é usado para destruir o próprio ser humano. Os aviões são coisas maravilhosas para fazer um passeio, mas infelizmente são utilizados para a própria destruição do ser humano. Então veja bem, a natureza está aguardando o momento em que a igreja vai se colocar de pé e vai realmente se levantar como sacerdócio universal. Aleluia! Aí nós vamos saber utilizar as coisas da maneira certa e para a glória de Deus. E a natureza está com expectativa, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece com dores de parto. Preste atenção, irmão. O Senhor Jesus, ele disse assim: grande é a seara, mas os trabalhadores são poucos. Por muito tempo eu tive uma visão de que isso se refere à obra evangelística, à obra missionária. Mas entenda uma coisa: os homens aqui nesse texto são os trabalhadores. A seara é o mundo. A seara é o lugar aonde nós recebemos lá em Adão
o dever de dominar, de sujeitar. Esse domínio não tem a ver com o outro ser humano, tem a ver com as coisas aí, e com as coisas materiais. Então que possamos nos colocar e entender que o Senhor quer enviar jovens. E aqui agora eu quero chamar a atenção principalmente dos jovens. Existe uma promessa em Joel capítulo 2, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aí os velhos iam voltar a sonhar, e os jovens iam ter visões. Eu enxergo aqui algo interessante, o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida do ser humano. Porque quando fala de visão, na realidade seria condicionar isso aos mais velhos, porque os velhos têm visão. Os velhos já viram tudo, já têm uma visão bem ampla. Mas e os jovens? Os jovens, é eles que sonham. É o jovem que tem o sonho de ter uma casa própria, de ter, sabe, ter isso, ter aquilo. O jovem, mas esse derramamento do Espírito faz essa coisa inverter. Está dizendo, ó, os velhos vão sonhar. Isso está dizendo o quê? Os velhos não vão se organizar para a morte, não vai aposentar, vai encontrar a sua utilidade no reino. E os jovens? Os jovens vão dar certo. Os jovens não vão viver sonhando, os jovens vão ter visão aguçada. O plano do Senhor é para que possamos entender esse propósito original. Conclusão: nós evangelizamos quando causamos na sociedade um desejo de ser igual a nós. Escute isso aqui. Nós evangelizamos o mundo quando nós causamos no mundo, na sociedade, um desejo de ser igual a nós. Agora escute uma coisa: o que você tem para oferecer para a sociedade? É uma roupa de crente? É uma Bíblia religiosa? O que você tem para oferecer para a sociedade? 4 paredes? É só isso que você tem? Preste atenção, meu querido, no nome santo do Senhor Jesus. Nós evangelizamos a sociedade quando causamos na sociedade um desejo de ser igual a nós, em todos os sentidos, não só em um templo de adoração, não só em um lugar onde nós recebemos a palavra e celebramos os frutos da semana, mas é em toda maneira de viver. Nós temos que causar na sociedade um desejo de ser igual a nós. Para isso, precisamos entender o propósito, aceitar o plano que Deus deu a Abraão e abraçar a condição de ser igreja. Somos o sal da terra, a luz do mundo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero, pastor João, fazer uma oração para a igreja, no nome santo do Senhor Jesus. Coloque sobre os seus pés, meu querido, minha querida, no nome de Jesus. Nós iremos orar para que o Senhor Deus possa nos fazer entender este propósito, para que possamos gritar sem usar a voz, para que possamos convencer sem precisar usar, sabe, palavras, só com a nossa maneira de viver. Antes de ganhar uma pessoa para Jesus, ganhe essa pessoa para você. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ganhe para você. Apresente essa pessoa, quem é a razão da sua vida, e depois preocupe em trazer essa pessoa para um templo. Existia uma tríade que a gente usava há um tempo atrás: vamos para a igreja, aceita Jesus e se torna meu amigo. Ei, mude isso. Vamos para a igreja, aceita Jesus, seja meu amigo. Não faça isso. Aquele que inaugurou a igreja, que deu a vida por ela, ele fez tudo ao contrário. Ele foi amigo dos pecadores. Os pecadores reconheceram ele e aceitaram ele. E só depois disso é que ele abriu uma igreja. Só depois disso que esses pecadores convencidos foram para um templo. Então, no nome santo do Senhor Jesus, entenda uma coisa: você é uma fonte a jorrar. Você é o sal da terra. É com você. Pregue o evangelho com testemunho aonde você estiver. Seja o melhor patrão, seja o melhor funcionário, seja o melhor pai, seja o melhor pagador, seja realmente um exemplo de sociedade.
depois, quando as pessoas aproximarem de ti, porque elas vão aproximar, seu patrão vai ter desejo, vai querer estar perto de você, você é um bom funcionário. Seu empregado vai querer te amar porque você é um bom patrão. As pessoas na escola vão te procurar porque você é um exemplo de vida. Quando elas forem até você, mostre para essas pessoas a razão de quem você é, por que você é assim. Elas vão entender que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Grande é o Senhor Deus. Somos gratos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Somos gratos a Ti, ó Pai, por estar aqui na Igreja Batista Hebron. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Somos gratos a Ti, ó Pai amado, por essa igreja, por esse casal de pastores. Somos gratos a Ti, ó Pai Santo, pela oportunidade que o Senhor nos concede de sermos pai, mãe, de sermos patrões, empregados. Senhor, faça-nos, ó Pai amado, entender o verdadeiro propósito e dar o melhor de nós. Em o nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, eu te peço, Senhor, quebra as correntes que tem impedido essa pessoa, Pai Santo, de se levantar, de ser bem-aventurada. Pai, quebra essas correntes, ó Pai. Quebra todo o sentimento faccioso, religioso. Faça essa pessoa entender, ó Pai amado, que o Senhor veio para nos salvar, para que possamos crescer, ser fecundos, sermos férteis, multiplicarmos. Pai, no nome de Jesus nós queremos, ó Pai amado, não só deixar patrimônios de pedra, mas deixarmos legados espirituais, deixarmos bons filhos para a sociedade, que eles venham ocupar todas as camadas da sociedade. Senhor, levanta esse casal, prepare ele para enviar filhos para a política, para enviar filhos para o mercado de trabalho. Pai, no nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, que cada um de nós aqui nessa noite possamos, ó Pai, em Teu nome ser uma bênção. No nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa o pastor João, Senhor. Abençoe a casa dele, o ministério. Abençoe os obreiros que aqui estão, Senhor. Pai, que haja honra nesse lugar. Que haja, Pai Santo, fidelidade nessa casa. No nome do Senhor Jesus nós agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nossa gratidão, pastor Valdo, pastora Tereza. Eles vão precisar sair, né? Como ele já falou, ele ainda tem que pegar o trabalho acontecendo lá na igreja. Obrigado, pastor, foi uma honra. Eu não sabia que o senhor tinha ceia hoje. Se eu soubesse que tinha ceia hoje, a gente mudava o culto da família para outro dia. Mas muito obrigado pela honra. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra, sempre que ela vem, ela deve gerar em nós uma resposta. E hoje, nessa noite, Deus está nos chamando mais uma vez a esse compromisso, essa responsabilidade. A gente tem duas opções: ou a gente passa um verniz em cima de quem a gente é, sabe? Se a gente tem que ser sal, se a gente tem que ser luz, se as pessoas têm que ver em nós algo de Jesus, a gente tem duas opções: ou a gente muda na essência, como Jesus diz, aquele que está em Cristo, a palavra diz, é nova criatura. Ele mudou na essência. Ou a gente só passa um verniz, dá uma maquiagem em cima. Eu já contei aqui, tem uma influência, eu não sei o nome dela, é uma influência que tem aí na internet. Quando ela aparece, ela faz questão de mostrar isso. É aquela mulher bonita. Aí de repente ela começa, tira a dentadura. Aí a boca faz assim, murcha igual um maracujá. Ela tira o cílio, tira tudo. Meu irmão, fica um negócio terrível, que é tudo composição ali de uma personagem. Que tipo de pessoa que a gente é? Que tipo de família é a nossa família? É aquela que passa um verniz por cima
para dar uma aparência. Irmãos, a palavra foi falada hoje, foi ministrada hoje. As pessoas que estão ao nosso redor estão olhando para nós e querem ver Jesus em nós. Amém? Amém, queridos? Querem ver Jesus em nós. Então vamos pedir a Deus. Deus muda a nossa essência. Se tem alguma coisa na minha vida que não está refletindo Cristo, eu quero que o Senhor faça essa mudança em mim. Amém, queridos? Quantos receberam essa palavra hoje? Deus nos abençoe. Irmãos, ficou um visitante aqui. Acho que depois chegou. Então é Ana Ilza Vieira de Souza. Está ali atrás. Deus abençoe a senhora, é um prazer recebê-la. Nossa convidada para um cafezinho ali embaixo. Então eu queria convidar. Quem? Primeiro, Samuel. Acabou. Oi. Quem mais primeiro? Samuel? É Samuel? Arthur? Samuel. Isso, Samuel, mais a Anaílza, por favor. Queria convidá-los a acompanhar esses amados irmãos aqui para tomar um cafezinho ali embaixo. Daqui a pouco a gente chega lá. Com fé em Deus. Amém, irmãos? Isso, podem acompanhar. Tá ali. Vamos aplaudir a vida deles também, gente? Glória a Deus. Duas coisas só para a gente encerrar. Aí sim, assim que a gente der a bênção apostólica, os irmãos do louvor vão cantar uma estrofe, tá bom? Enquanto a gente se despede, enquanto a gente abraça os irmãos, eles vão estar ministrando. Mas 2 avisos para a gente orar. Primeiro, eu esqueci, mas está sendo feito um cachorro quente pelo grupo de mulheres e de homens. Então eles estão fazendo um cachorro quente, é a última cantina deles, e com refrigerante sai a R$10. Você não precisa sair para lanchar fora, pagar R$100, né? Paga 10 aqui, ó, compra 10 cachorro quente, leva para casa e vai fazer uma festa lá. R$10, você vai abençoar nosso ministério de mulheres e de homens. E também, queridos, presta atenção, a gente já está finalizando. No dia 17 desse mês, nós teremos uma confraternização de homens e mulheres, ou seja, da igreja. Quem tiver interesse de participar, Rafael, cadê o Rafael? Você pode procurar o Rafael. Está na cozinha? Está na cozinha. Então você pode procurá-lo lá embaixo. Vai ser no sítio da Santa, no dia 17. E o valor a ser pago por adulto é de R$20. Então, caso você se interesse em participar dessa confraternização, que vai ser uma bênção, R$20 o adulto. E esse valor deverá ser pago até o dia 8. Então, essa semana agora, quinta-feira. Amém, queridos? Vai ser uma confraternização para nós, igreja. Temos um dia muito abençoado. Então, vai ser no dia 17 até o dia 8, você pode fazer o pagamento. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Coloca a mão no seu coração. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que nós passamos aqui. Mais uma vez, colocando nosso coração naquilo que o Senhor coloca o teu coração. Nas famílias. E nós somos família. Nós temos uma família para cuidar, para zelar. Cada um na sua área, seja filho, seja pai, seja esposa, seja esposo, seja mãe, enfim, todos nós temos um compromisso. E nessa noite, Senhor, Tu nos recordas desse propósito que temos. E que a Sua bênção seja sobre cada família. Mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus, que haja uma bênção especial para aquela família que nessa noite precisa de um milagre. Que o Senhor esteja favorecendo, abençoando, suprindo, e que o milagre alcance cada um que aqui está, cada família que está aqui. E obrigado por tudo, Senhor, que podemos desfrutar nessa noite, pelo tempo em comunhão, pelo tempo juntos com os irmãos, pela Tua palavra, pelos louvores, pelas orações.
Eu peço que a tua bênção seja conosco no retorno aos nossos lares. Livra-nos de todo mal. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus, uma semana de oportunidades. É o que nós oramos e por isso te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe você, vá em paz. Não deixe de sair sem pegar um cachorro quente, tá bom?